Vamos fazer um reactenzinho agora, guys. Vamos fazer um reactenzinho com essa cara, com essa pele de lustramóveis minha, né, brilhando. 6 meses. Minerva, tu acha que a Cade assuta pro próximo split? A Cade está forte? Tá. A Cade tá... tá ficando forte, né? Com certeza é mais forte do que foi esse ano. Inclusive, é sobre a Cade que nós vamos falar. Ou melhor, mais especificamente, né? Sobre o Cheiro. E o Seal. Cheiro dá opinião sincera sobre Coach Seal. E a thumb eu não concordo com o que ele fez. Algo desse tipo. Assim, eu também não concordo muito com o que o Seal fez pós-final lá não, tá ligado? Depois que ele perdeu. Mas vamos ver. Fernandes mandou 10, valeu, Paulo. O Cheiro acha. Boa tarde, Chepão, Dioco, sou muito seu fã. Eita, eu aí. O plural é isso mesmo? Seu fã de Caralho, sou muito seu fã de vocês aqui, me quebrou inteiro. Ele tá emocionado, pô. Mas vamos lá, obrigado, Paulo, tamo junto. Ele é muito Gostaria de saber do Diero se ele conseguiu tirar algum aprendizado depois de perder 4 vezes consecutivas pra Loud. Caraca. Sou Penzete e sofri muito. É porque na derrota você aprende. O que é que você aprendeu dessas 4 derrotas? 근데 4번 결승지고. 금지 좀 하라 그래. 4번 진 거 금지 좀 하라고. Ah, 네 fala 번 pra ele 졌다고 banir. 하라고. Fala pra. Ele tá falando pra você banir a palavra perder 4 vezes. Isso que eu ia falar. Ele tá cansado, não Não precisa. precisa falar número, né? Não precisa, 4 é só Não perder. precisa do Perder. A número, palavra perder. 4, o número 4 está banido aqui, né? 뭐 배운 게 있나? 배운 게 있나? 이렇게 4번 줘서. 아니 항상 배우지. 이거는 승패를 떠나서 사람이 승패를 떠나서 그냥 발전 없으면 이익은 그만해야 돼. 이기던 지던 그냥 발전이 없어. 그냥 내가 내가 이 다른 코치들 영역이라서 내가 말 안 하고 싶지만 나는 진짜 팀타 안 하고 싶어. 지면 사실 내 거를 더 많이. Sim. 뭐 선수 이때 뭐 이걸 킬했으면 Se 어땠니? eu posso aumentar mais. 선수들이 뭐 이렇게 했으면 어땠니? 이런 것보다 왜냐면 그게 다 준비 과정이거든. 사실 선수들이 똥을 싸면 그게 내 영역이야. 결승에서 똥 싸면 그 선수 영역이 내 영역이거든. 그래서 이기던 지든 항상 배우는 건 있어야 된다. 배우는 건 있어야 되고 치타. 있었고 지금까지 네. 계속 있었고 나는 또 내년에도 배워야 돼. Tá, ele foi meio profundo aqui com as vamos coisas. Resumindo, ele falou que ele sempre aprendeu alguma coisa depois de derrotas ou vitórias, não importa, ele falou. Você sempre tem que ter alguma coisa que você aprende depois dos jogos. Perfeito. Se você não tem algo que você aprende jogando LoL, toda a partida, você tem que desistir, ele falou. Eu concordo. E 내가 아니 좀 더 매운맛으로 가자. 매운맛. let's go more spicy. Ele falou, vamos ser mais spicy, sabe? Sim. Tá. Rafa Red Kennedy. 코치를 예를 들면 Exemplo, Coach Seal. 내가 봤을 때 능력이 있어. Caralho! Ele tem habilidades. 능력이 물론 내가 안 겪어봐서 모르지만 보기엔 능력이 있어. Tipo, vendo ele não sabe como ele é. Sim. Mas vendo ele 네. tem habilidades. 결승 지고 예를 들어서 결승 지고 내가 나도 선수한테 들었지 그걸 자세하게 본 건 아닌데 이제 그 게임을 지는 거를 사실 선수 탓을 하고 드래프트 탓을 하면 드래프트 Nossa, 자기 o Cheiro 드래프트 tá uma 보고 하고 metralhadora, 선수 né, 탓을 tadinho. 하면 사실 진짜 Tradutor 발전 ali, 영역이야. acho que ele tá passando 자기 발전 perrengue 영역이야. 그건. pra traduzir isso tudo 그래서 aí. viu? 나는 좀 내가 졌을 때는 사실 진짜 나를 많이 보거든. 네. 예를 들어서 우리 이 똑같은 말로 첫 번째 스플릿 우리 졌잖아. 첫 번째, 이번 연도 첫 번째 스플릿 졌을 때 Tem que ter uma memória de ferro, 팬들이 viu? 많이 이야기하다. 아니 선수 Aqui eu já fui. Se eu fosse ele, tava lascado. 뭐 잭스팬 이야기가 나왔었고 이러잖아. 근데 내가 사실 이거를 커버 칠 수 있어. 이거 내가 진짜 커버 칠 수 있어. 이거 내 잘못 Troa se 아니다. reinscreveu por 2 meses. 와이저가 잭스 Valeu, meu querido. 상관없다고 했고, 그다음에 카리스타 먼저 Rapaz, mas o Cheiro... 다 됐었고, cheiro não para. 딴 이야기 하는 거다. 이렇게 말할 수 있어. 근데 그렇게 해버리면 진짜 발전. Croc. 그냥 Seal 코치님 얘기 꺼내신 게 이유가 뭐예요? 저 몰라가지고. Cheiro tá desabafando, né? 결승 리뷰를 걔가 지고 나서 했단 말이야. 결승 리뷰를. Ah, ele viu. Estudinho, hein? Oi? Sem resumos, pode traduzir tudo Ah, aí. então, eu tava tipo organizando. Aham. Ele falou. 그것부터 먼저 이야기해. 뒤에 거 다시 이야기해. Ok. Ele falou que ele tava vendo o Coach Seal fazendo o review Aham. dos finais, né? Ele Sim. fez no live, né? E ele viu que, tipo, ele meio que comparou o jeito dele e dele, Aham. comparando. Por Meu exemplo, Deus. ele falou que quando ele perde algum jogo, ele não tenta culpar os players. Ah, O Cheiro. Tá. Ele foca mais em o que ele fez de errado. Uhum. Por exemplo, nos jogos de, os comentários no Twitter falando, precisava banir Jax, precisava Aham. pegar Pryor Kalista, sei lá o que. Ele pode falar,
Mas o Weiser falou que não precisava banir Jax. Mas o Titã falou tal coisa de Kalista. Sim, Ele sim. pode falar assim, mas Pode. ele não quer. Porque aí você não vai ter evolução. Você não vai aprender fazendo isso. Você só vai se eximir da culpa, né? É. Ele tá dando assim, culpa. eu vi de... Assim, o que acontece? Eu acho a mentalidade do cheiro perfeita, tá? Perfeita. E isso não é só uma mentalidade que treinador tem que ter, jogador também. Porque quando o jogador ele vai para as redes sociais para tentar defender a performance dele, é porque ele não consegue defender a performance dele pela própria performance dele, entende? Quando ele precisa ir para a rede social para falar que tal pessoa está errada ou para justificar alguma coisa que foi feita e foi feita errada, é porque a performance já não dá jeito, entendeu? O que o Cheiro disse é mais ou menos isso. E também com um pouquinho de como ele é treinador, ele faz isso pra blindar os jogadores. E se cada vez... Guys, não foi nada Dilma. Como vocês não entenderam isso, é uma coisa muito simples. Quando um jogador ou treinador, ele precisa ir pra rede social defender a performance dele com palavras e não com a própria próxima performance, é porque ele é ruim. É porque, tipo, ele não consegue, entendeu? É muito simples isso, tá ligado? É muito simples. Então, o Cheiro, pra concluir, né? Além dele ter essa mentalidade, ele também, como treinador, quer blindar os jogadores dele. E claro, se cada vez você, quando perde, fica tipo, eu perdi porque eu, como treinador, né? Eu quis blindar a Kalista, igual ele falou. Aí leva isso tudo como ponto pivotal e esquece todas as outras coisas, você realmente não evolui. Quando a Cade perdeu contra a PEN na final, eu acho que o Sil ele deu uma surtada. Eu não vi a live dele inteira, desse surto, mas eu vi alguns fragmentos e também pelas coisas que vocês falaram, né? Por exemplo, ele tentando justificar o pique de Viego em cima de Lilia, falando que Viego era counter de Lilia. Aí foi ver estatisticamente, a Lilia é superior ao Viego nessa matchup. Enfim, e acabou se embananando todo, falando sobre jogadores, por aí vai, tá ligado? Eu acho que ele deu uma surtada pesado e acho que ele deu muito mole nessa surtada. Porque, tipo... Cara, a PEN, aquela final do CBLOL, eu sei que pra todo competidor perder e perder numa final dói. Mas, tipo, como eu falei, espiritualmente falando, estrategicamente falando, analiticamente falando, aquela final era da PEN. Não estava ao alcance da Cade em nenhum momento. Nenhum momento. Quando decretou a Cade na final contra a PEN, não tinha a mínima e sequer chance dessa Cade vencer contra a PEN. Tá ligado? Porque a PEN já tinha apanhado muito e aquilo ali é meio que, tipo, era, né? O último episódio do anime, tá ligado? Se muta e dá play no vídeo, Minerva, chato pra caralho. Dog, eu vou te mutar aqui, eu vou banir você rapidinho e vou mandar o link aqui pelo chat, que daí você, qualquer coisa, você pega e assiste sozinho por você e aqui você não volta mais, beleza? Eu falei isso e falei para vocês, na verdade, porque quem é banido aqui não assiste a live. Então ele tomou ban, ele nem tá ouvindo agora o que eu estou falando, ele tá em Nárnia e ripado. Mas enfim, concluir, sigamos. Mas não é certo, tá? Eu ouvi mais com jogadores. Aham. Eles falam. Ele protege o draft dele. 아, 자기 드래프트를 보호한다? Sim. Ele se Deitadura. protegeu na final. Pra Sim. não tem culpa. Sim. Ou eles falaram aqui, jogador morre. Não tem jeito. Pra mim, isso é mesma responsabilidade como coach, né? Eu acho. Fala no mic aqui. Eu acho. Aham. Mas, pra mim, isso realmente não ajuda pra próxima vez. Pra ele. Eu não acho isso 이게 진짜 코치가 할 자세는 아니고 내가 봤을 때. Não é uma... Uma qualidade. No atitude. atitude que um coach pode tomar, Sim, ele acha. sim. 근데 예를 들어서 Caraca! 네, 코치 씨를 내가 개인적으로는 되게 리스펙이 안 하지.
Mas Ah, ele que- respeita que- muito o coach seu, tá? Sim, Ele sim. Mas respeita eu o não coach gosto seu. da parte, essa parte. Sim, Só que ele não gosta justíssimo. dessa parte dele. Você foi super tranquilo Olha, na sua mim- fala. Caraca, Só gostei eu muito, hein, mano, do, explicando que- do cheiro. Que ele perguntou o que eu aprendi, né? Sim, sim. O que eu aprendi pra mim, né? Realmente não pode justo quando depois de eu tá mais que ganhar, né? Não pode justo, mas se você quer seja justo sobre a situação comigo, porque isso não é parte para mim, isso não é parte de wide. Vamos deixar o tradutor trabalhar, cheiro? Fala em coreano por obséquio, porque eu tava entendendo mais ele em coreano do que em português. não é parte de Vou Titan. deixar. Pra mim, né, tudo eu Minha consegui. Não é tudo minha culpa, mas tudo eu pode ajudar, Sim, claro. entende? Tudo você podia mudar um pouquinho, Sim, né? sim. É que existe uma diferença, aí é mais difícil ainda traduzindo, né? Mas existe uma diferença muito grande da palavra culpa e da palavra responsabilidade. São coisas que parecem, mas não são. E eu acho que a primeira coisa pra alguém que não entende o que é ser um treinador, a primeira coisa que eu falo pra mim mesmo, desde sempre, desde 15 anos, é que o Guys, treinador ele tem... Que paia, caralho. Nossa, vocês estão numas coisas de sentir que paia, porra. Ele tava numa entrevista, eu tava entendendo pouquíssimo ele. Tinha um tradutor que entende coreano e fala português do lado dele. Tipo, beleza, é fofo ele falar português, etc. Mas eu tô aqui pela entrevista. Puta merda, cara. Vocês estão sentindo a beça, hein? Olha lá, hein? Tem toda a responsabilidade na derrota e tem que entender que quando ganhar os jogadores é que vão ser as estrelas. MB, então. Então, MB. óbvio. Eu que senti, né? Tá. Uma pessoa que entende do jogo vai olhar e vai falar, pô, esse treinador ele fez um bom trabalho. Mas, infelizmente, as coisas funcionam dessa forma. 예. 게임을 이겨도 주목받는 건 선수들이고 게임 지면은 A vida é um pouquinho ingrata pra André, treinador André, mesmo, dentro do André, LoL, André, isso é André. fato. é o destino, ele falou. E você tem que entender isso pra ser um treinador. Isso, sem entender isso, você vai sofrer sendo treinador. E eu acho que a questão dele, assim, não... É lógico, eu poderia defender ele porque ele, teoricamente, trabalha comigo, né? Teoricamente, eu sou o chefe dele. Mas eu acho que chefe dele. essa visão, ela faz sentido, o que você tá falando. Mas eu sei por que ele faz isso. E ele tem um objetivo com isso, entendeu? 아, Só que eu não vou 자기가- bem poder falar. 자기가 지금 여기서 말하지는 못하는데 자기는 같이 일하니까 CL 코치님이랑 음. 그래서 Mas eu concordo. 갖고 있는 이유가 뭔지는 아긴 아니까 말할 순 없지만 아니야, 나는 동의 안 해. 나는 Ele não 왜냐면- concorda. Então, mas eu concordo com... 왜냐면 내가 2번만 본 게 Mas 아니고 essa pessoa... 그 전체적인 Mas essa crítica que você fez, eu já falei com ele também. 아 근데 이거에 대해서 이미 말을 해놨어요. 좀 아니 근데 mas precisa para mim eu quero ser a pessoa que fala tudo verdade para Sim, para sim. minha mãe ou minha esposa ou Ah, é, para agora minha tá chefe casado. toma se você errado. Eu Uhum. quero falar isso, eu não quero concordo tudo para lado dele, entende? Sim, sim. Então, para mim eu acho ele é muito maravilhoso. É coach se Uhum. você quer proteger dele agora eu vou falar, tá? mas Não, eu não Caralho, agora ele tá deitando no português. Tá falando melhor do que eu? Agora tá. Agora tá. Eu entendi tudinho e ainda farpou o Joko. Falando que o Joko vai proteger ele, né? Que ele é o protegido do Joko. Paninho. alguma parte eu não gosto, alguma parte. E você tem todo o direito eu disso. só fala para responde para Pra pergunta. pergunta que não importa derrotar ou ganhar, mas tentando olhar minha parte sempre. Tentar resolver as coisas, né? Sim, sim, sim. Tem uma frase, e você foi muito respeitoso de tudo que você falou aqui, né? Sim, isso é uma crítica justa. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. É uma coisa muito importante também, uma frase que falam assim, se você pode resolver um problema, se você pode ajudar um problema, não é nem você resolver, mas se você pode ajudar um problema a ser resolvido e você não ajuda, você pode ser considerado parte do Sim, problema. sim. Né? Assim, gente, ó. Ele foi eu mijar, vou guys. eu falar o que eu realmente penso, tá? Uhum. tem um Red Bull? Tem. Tem. Você quer sem açúcar ou normal? sem açúcar, por favor. Cada coach vai ter uma postura e uma ideia sobre o que ele faz. Por exemplo, eu sou muito mais da linha do Jero. Tanto que você nunca me viu falar mal de jogador. Sim, Isso sim. é uma Fato. coisa que... Falar Fato. mal é um jeito até forte, mas de colocar Bota um pra jogador... baixo, bota a culpa, É. atribui culpa, né? De colocar o jogador tão em exposição. Tipo, isso... Joko eu também nunca sempre fez tento isso, levar... Eu tento verdade. fazer, na verdade, o contrário. Sempre tentei defender o jogador antes. Ser um shield do jogador. Mas, assim...
O que o Seal faz, ele tem os motivos dele. A personalidade dele é muito diferente da minha, do Diego. Ele é muito mais mídia, né? Muito bom nisso. E eu acho que parte do que ele faz e que às vezes ele talvez se exceda é principalmente porque ele entende como o jogo funciona pra ele. Porque, por exemplo, ele, na Cade, é muito interessante que ele tenha o máximo de visibilidade possível. Ele chame o máximo de atenção possível. Isso é algo que... Por exemplo, a PEN não precisa disso no momento. A PEN é uma hora que os holofotes estão nela, desde sempre, né? Por que ele A precisaria? Cade, ela volta ao cenário depois de um tempo fora. É a minha visão, tá? Pessoal, não tô falando que ele faz por isso, mas Tem uma coisa que, de fato, eu quero saber o que o Diogo ele vai falar do porquê a Cade precisa que os holofotes eles vão para o Seal. Eu quero até ouvir isso novamente. Tem um motivo específico que, sim, muita coisa tem que ser centralizada no Seal. A gente vai falar sobre isso, mas eu quero ouvir o o Diogo. jogo funciona pra Quero ele. até voltar. Porque, por exemplo, ele, na Cade, é muito interessante que ele tenha o máximo de visibilidade possível. Ele chame o máximo de atenção possível. Interessante visibilidade. Isso é algo que... Vou até anotar pra gente falar assim. Por exemplo, a PEN não precisa disso no momento. A PEN é uma hora que A os PEN holofotes nunca estão nela, precisou. desde sempre, né? Uhum. A Cade, ela volta ao cenário depois de um tempo fora. É a minha visão, tá? Pessoal, não tô falando que ele faz por isso, mas FF, mini F, algumas vezes dá esse mini F. Eu vou voltar mais um pouquinho, o editor ele faz um corte para o Youtobas, voltar mais um pouquinho aqui pra gente não perder nada. Essa parte aqui é muito interessante e leva gestão e organização, tá? Isso aqui é muito importante. Ouça. o que ele faz e que às vezes ele talvez se exceda é principalmente porque ele entende como o jogo funciona pra ele. Porque, por exemplo, ele, na Cade, é muito interessante que ele tenha o máximo de visibilidade possível. Ele chame o máximo de atenção possível. Isso é algo que... Por exemplo, a PEN não precisa disso no momento. A PEN é Presta uma atenção hora nessa que parte. os holofotes estão nela, desde sempre, né? Uhum. A Cade, ela volta ao cenário depois de um tempo fora. É a minha visão, tá? Pessoal, não tô falando que ele faz por isso, mas é o que eu sinto. E ele tem toda essa ideia de querer ser de trazer uma relevância pro time. Eu vejo que nem é necessariamente sobre ele, sabe? Porque eu sei de coisas que ele faz no bastidor, e acho que você também sabe, de parte. Tem coisas que ele faz no bastidor que defendem muito. Vou falar pra vocês, é uma das pessoas que mais defende e ajuda jogadores que eu já trabalhei. Até mais do que eu, em coisas que eu normalmente É porque o público... não tenho essa visão. exatamente. Mas eu É juro, verdade. eu juro pra Né? vocês. Tanto que nenhum jogador falou nada. Nenhum jogador da Cade comentou, tipo, rebateu ou comentou ou falou nada. Por quê? Porque eles têm essa visão. Eles entendem o porquê que as coisas estão acontecendo Uhum. e principalmente sabem dessas coisas. Posso dar um exemplo, talvez. Eu não vou falar quem que é. Mas, por exemplo, a gente teve um jogador e a pessoa sabe quem que é, então... Aconteceu essa semana, tipo... 2 dias atrás. Eita. Que um dos jogadores queimou o monitor dele. Uhum. Ele não tinha dinheiro pra Muito pessoal dele, não da casa. monitor pessoal, mas agora todo mundo tem casa, né? Então Não, da é porque Academy, não né? da Cade. Não, da O Cade. dele. Tava em casa. Só que ele queria continuar treinando porque é off-season, né? Uhum. E aí eu e o Sil repartimos o valor e a gente mandou o monitor tipo, o mais rápido possível pra ele. Então, tipo, isso é uma coisa que, de novo, ele não tem obrigação nenhuma de Quem que fazer. foi, guys? Vocês Ainda mais sabem? pros jogadores que talvez, sei lá... será que eu não falei se é a Academy, não falei se é CBLOL, mas independente. Jogador que nem ele tem certeza que vai ficar na Cade ano que vem. Mas ele chegou pra mim, Diogo, vamos dividir. Vamos Sim, ajudar sim. ele. Sim, Então, sim. esse tipo de coisa não tem público, você não sabe o que acontece. É um exemplo de milhares que acontecem assim. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas eu entendo a crítica, tanto que é algo que eu já conversei com ele e é algo que faz sentido. Eu acredito que o treinador, minha visão de treinador, é que o treinador ele tem que ser o escudo do jogador. Tanto que, pô, Flamengo foi mais escudo do que tudo, né? Eu não sei se vai ter como traduzir, né? Eles estão entrando em outra parte e eu quero voltar um pouquinho e a gente falar sobre o que o Diogo falou, do porquê que é interessante o Seal pegar toda a visibilidade, porquê que o Seal ele procura isso. E por que também que a PEN não precisa. O que que vocês precisam entender? Muitos jogadores querem estar na PEN, assim como querem estar na Loud, vamos supor. Por N motivos, até porque são equipes que conquistaram muita coisa e são tradicionais atualmente, né? A Loud não é tanto assim, veio há pouco tempo, mas pelas coisas que conquistou em tão pouco tempo, já é um fenômeno, né? E por que que a Cade precisa afunilar as coisas no Seal? Porque o Seal, hoje,
é o que tem de melhor na Cade. Vamos supor que o Seal... Perdão. Vamos supor que a Cade, como organização, queira contratar um jogador de fora. Quem vai falar com o jogador é o Seal. O ponto positivo para trazer o jogador também é o Seal. Porque, vamos supor que, por exemplo, a Cade mostrou interesse no Trimby, né? Um jogador lá de fora. Se ele vira e fala, olha, vem aqui para o meu time, eu tenho o Gigo e o Dizames, os caras vão ficar, hã? Quem são esses? O que eles conquistaram? Quantos CBLOL ele tem? Como que é a carreira deles? Não vou. Entendeu? Agora, venham aqui, podem vir, vocês vão receber X e com X ainda nós temos o Seal. Então o Seal, ele meio que facilita as coisas nesse sentido. E eu particularmente, por causa disso que eu sinto a falta de um grande nome na Cade, entendeu? Eu sinto a falta. O Seal, quando é o treinador, tá ligado? A ser essa estrela, a melhorar as coisas, eu não gosto tanto assim. Tem que ter um treinador, mas pelo menos um jogador, tá ligado? Por exemplo, a PEN tem o Titã, que facilita muito, né? Tem o Weiser, tem o Carioca, tá ligado? Mas na ele, época- ele entende português. Se na você época falar de de tipo, Flamengo, e também tem mandaram um fato em que, por exemplo, se algum jogador de fora conhecer algum time brasileiro, é PEN ou é Loud, entendeu? Ponto. Se algum jogador de fora conhecer alguma coisa sobre o Brasil, atualmente, é o Titã que ele conhece, entendeu? É o Tim, é o Robô, por aí vai. É a Loud também, e se conhecer a Loud, infelizmente, não é por coisa boa, porque a Loud indo lá para fora só tomou supapo, né? Então, por isso que o Seal, ele facilita as coisas, e por isso que o Seal procura afunilar as coisas nele, tá ligado? Ameaça de morte pra minha casa, embaixo da porta. sobre quê? Porque o time não tava jogando bem. Imagina. Eles sabiam onde eu morava e mandavam ameaça de morte. Teve até site falando. Que isso, Então, viado? assim, eu não tinha problema, porque eu não colocava nos jogadores. Eu deixava. Eu tentava ser o escudo deles. Eu também acho que isso é uma coisa que deixa os jogadores mais tranquilos. Em geral, né? Injusto pra mim, né? Coach, essa parte, mas... Sim. Mas Mas isso, destino. de novo, eu tava explicando, então, antes quando você tava lá fora, que isso é o que o público vê. Porque nos bastidores, apesar de eu também concordar com você, nos bastidores tem muita coisa que acontece que ele ajuda os jogadores, tanto que nenhum jogador falou nada. Ele ajuda muito eles nos bastidores, entendeu? Cara- Mas eu concordo com o que você tá falando. Eu também sou da perspectiva de tentar fazer o contrário. Se eu puder assumir a culpa pra mim, eu prefiro assumir a culpa pra mim e não deixar a culpa neles. Tipo, o que o Seal fez, né? A gente pode até eventualmente ver a live dele pra ter uma opinião mais coesa, vamos assim dizer, né? Porque eu vi alguns fragmentos, só eu não vi a live completa, mas até mesmo pelos fragmentos. O que o Seal fez não foi muito bacana, tá ligado? Eu acho que isso veio através de uma expectativa que ele colocou nele mesmo e que o cenário colocou nele também. Então, lembram, por exemplo, que eu comentei bastante isso por aqui. A Cade é um time de longo prazo. Tipo, não tem como você esperar que um Pro Delta vá ser campeão no ano de 2024. Não tem como. Simplesmente não dá, tá ligado? Não tem como um Dizames ser campeão no ano de 2024. Por mais que o Seal venda a alma dele pro Capiroto, ele não vai conseguir, entendeu? Ele não vai conseguir, porque a equipe vai ter muitos problemas. Se não externos, coisas internas, sabe? Obviamente que há um grande abismo entre a Cade ser campeã e outras equipes. Claro que fora a PEN, nesse último split, a Cade era mais próxima, né? Assim, numa final, botando a Loud ali, tinha um mundo em que aquela Loud falida ganhava contra a PEN, né? Vai que eu não sei o que poderia acontecer. Mas ainda assim tinha um mundo, um abismo muito grande entre, tipo, o nível da PEN e o nível da Cade. Então, através dessa expectativa que o Seal sentiu que tinha nele e que ele mesmo tinha nele, eu acho que ele surtou. Eu acho que foi um surto
dele, tá ligado? Eu acho que ele só, mano, deu uma viajada ali. E assim, guys, o Seal comete erro, tá ligado? O Seal, ele é como qualquer outra pessoa. Ele é muito bom, ele é muito competente no que ele faz, mas pra mim ele errou. Entendeu? Foi algo pai, assim, complicado. Tá viajando, Minerva? Por que, Fire? Fala aí, Dog. Tentar assumir o máximo de responsabilidade possível. Porque eu não jogo, eu não tô no stage. E querendo ou não, eu sinto que muitas vezes... porque eu falei que a diferença entre culpa e responsabilidade. A responsabilidade é sempre minha. Do que acontece e do que... Se o plano que eu tenho na minha cabeça está sendo seguido, se os jogadores estão se entendendo bem, toda a responsabilidade eu sei que é minha. E se o jogador performou mal ou não, alguma coisa eu poderia ter feito melhor. É. Isso é de fato a mentalidade que o treinador tem que ter, né, cara? Ele saber que no final de tudo ele é o líder daquela porra ali. Pode ter até mesmo um líder dentro de jogo. Mas o CBLOL, a final, a partida, ela não começa quando o Chaep fala, tá na telinha, né, começou o jogo. Não. Aquela partida ali, na verdade, ela é um protocolo, porque começa muito antes. O que você faz antes da partida é o que vai resultar ali no vamos ver, tá ligado? Então, um treinador, ele tem muito mais impacto até mesmo que um próprio líder dentro de jogo, tá ligado? Porque o que antecede... Pra mim é mais impactante do presente, vamos assim dizer. Sei lá, mas acho que vocês entenderam bem. Mas tá feito aí. Gostei, hein, mano, do Cheiro dando a tapa aqui, dando a cara a tapa, dando a opinião dele. Bacana isso. Ele não mediu palavras, ele só foi pay. Toma. God. Pontinhos para o Cheiro. As decisões dos treinadores antes do jogo é mais impactante do que as dos jogadores durante o jogo. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Só que não com essas palavras, tá ligado? Pra mim, tudo que você faz que antecede a hora do jogo, ela é mais importante do que o presente ali, o vamos ver, tá ligado?